O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Eu sou Caio Belandi, direto do Saúl Studio, e este é o Lado B do Rio 371, chegando no seu feed 371. Peguei muito, hein? Praça Seca, Praça Tiradentes, se eu não me engano. Acho que agora até mudou. Que é o 371. Era o antigo... 371 é Praça da República, Valqueira. Praça da República, Valqueira. Faz ponto final ali em frente ao Miguel Couto agora. Isso aí, peguei muito, eu passava na suburbana, voltava do centro, fui muito. Andei bastante nele. O time tá desfalcado, o nosso Fagner Torres de Lima não pode estar aqui com a gente deixa até um abraço aí com ele. O Daniel Soares, como vocês já ouviram, tá aqui comigo no estúdio, e a Luara Ramos via internet também. Você tá estranhando aí ouvir o Lado B, né, um episódio novo na terça-feira, fica ligado, a gente tá repaginando algumas coisas aqui na Central 3 e no Lado B, e tem essa mudança aí de data, né, de dia da semana. O Lado B agora é terça-feira, tá? Semana passada também foi, essa semana, na próxima, e assim será. A gente espera que vocês gostem dessa mudança. Deixem seus feedbacks aí pra gente entender como está repercutindo essa nova data, porque, enfim, tem diferença aí, né, na forma de abordar a semana e os fatos também que acontecem antes e depois, tá? Dani, já vou começar com você então, boa noite. Boa noite, né? Estamos aí agora gravando segunda, né? Tivemos um fato relevante no final de semana, no domingo, as manifestações contra o projeto da anistia para os golpistas e contra a PEC da bandidagem, né? O nome que conseguiu emplacar na PEC da blindagem e tal. Então vamos analisar os fatos aí do final de semana e aproveitar e falar da semana, né? Porque a gente gravou na segunda passada falando do julgamento, que terminou na quinta-feira, dia 11, e logo na terça, no dia que o programa saiu, passou o rolo compressor, né, no Congresso, com primeiro a PEC da blindagem, depois com o projeto de anistia, da urgência do projeto de anistia, e a gente já está gravando uma semana depois. Parece que aquilo tudo está há 2 meses, né, no passado, porque já teve as manifestações em reação. Então a gente vai tratar aí desses 7 dias intensos. Tem a análise quente do ontem, né, que a gente viveu aí, e que vocês estão ouvindo na terça, ainda vai estar repercutindo do quente das manifestações, porque foi um fato bem grande, né, acho que bastante relevante, a gente vai falar sobre. E tem a análise mais fria, né, e agora a gente pode analisar já com as coisas acontecendo, a gente pode fazer a análise da semana passada, que também foi um terror, né, a gente quando viu terça-feira, caraca, acontecendo tudo. Mas faz parte, a nova dinâmica do Lado B vai responder a isso também. Lu, boa noite. Oi, Caio, oi, Daniel, oi pra todo mundo que nos ouve. Eu tava pensando exatamente isso, cara. Na verdade, assim que começou a rolar ali a semana, né, agora a gente gravando no início da semana, eu pensei, nossa, será que a nossa comemoração, entre muitas aspas, né, da condenação de Jair Bolsonaro vai envelhecer mal? E quanta coisa cabe em 7 dias, né? A gente tá aí agora sorrindo de novo, vai saber até quando, então acho que é importante que a gente continue aproveitando os momentos em que podemos sorrir, mas ontem podemos sorrir e respirar de verdade, assim, com alguma alegria, né? Foi histórico, acho que não tem como diminuir isso, embora a esquerda Ibis, né, continue aí sempre pronta. Vamos falar sobre isso também. E então aí, para mais uma semana, né, ainda pegando o jeito, pegando o ritmo, mas com fatos que não dá para poder fugir, ainda bem, né? Vamos aproveitar que o pessimista da mesa não tá aqui hoje, né? Vamos fazer um programa pra frente, bastante esperança. Ele não ia mandar áudio? Não sei, mandou? Não sei, vamos ver. Astral aqui, ó, lá em cima. Não, porque a esquerda Ibis, às vezes, com manifestação, parece a torcida jovem do Flamengo com a arquibancada norte, né? Não pode ter risinho, não pode beijar, não pode tirar foto, não pode usar brinco, não pode tirar selfie. O Fagner ficou de mandar áudio, mas vocês sabem como é o Fagner. Se vocês estiverem ouvindo o áudio dele agora, é porque ele mandou. E espero que ele não tenha sido muito pessimista, né? Tenha sido um pouco mais, né? Mas se ele não mandou, então também já fica aí pelo pessimismo dele. Semana que vem vai ter motivo de sobra pra ele estar pessimista semana que vem, então deixa pra lá. Antes da gente bater papo aqui, que é sobre o assunto do programa, um aviso, né? No mês que vem, em outubro, a gente vai botar na rua aí a campanha pela nova meta de apoio
do lado B. O lado B bateu a primeira meta lá no Apoia-se e a gente tem uma segunda meta, né? Dobrou a meta, como a nossa presidenta Dilma prometeu. A gente precisava dobrar a meta. Então, em outubro, a gente vai dobrar essa meta. A gente vai explicar para vocês essa campanha. Mas, enquanto isso, a gente agradece a quem chegou aí nesse mês de setembro e segue pedindo a você que está com R$10 sobrando por mês aí para apoiar a gente em apoia.se/Lado B do Rio. Tem plano também de R$20, em que você pode participar do grupo no Telegram do Lado B, que tem estado bastante agitado, chegou bastante gente nova, muitos fatos acontecendo, tem discussão até de futebol, ainda bem que eu não vi lá, o pessoal de Flamengo e Vasco falando, eu não consegui acompanhar. Mas tem sido bem legal, o grupo do Telegram mesmo, tem sido bacana acompanhar aí os fatos com a galera, e aí a partir de R$20 você pode vir no nosso conselho editorial. E ainda tem o financiamento de R$50, né? Porque, enfim, quem pode mais, dá mais. Caso você não possa ser um apoiador mensal, você pode ajudar quando puder, fazendo Pix do valor que puder também, para ladobdorio@yahoo.com. Um Pix sempre vai bem, né? É sempre bom receber um Pix, a notificação lá, você receber um Pix. É muito bom, né? Antes de ir pro caô da semana, tem duas coisas que eu queria falar. Uma é pedir desculpa já, né? Vocês devem estar me ouvindo com a voz mais anasalada do que nunca. Tô com a sinusite braba aí, me recuperando também. No final de semana me peguei aí numa sinusite tremenda, mas já tô nas fases finais, eu espero que melhore aqui. Então desculpa aí pela voz anasalada. Alguns pigarrinhos, de repente, podem sair aí. O Cesarotti limpa quase todos, mas às vezes alguns vazam. E também dizer que hoje eu fui fazer compras para Cosme e Damião, né? Costumo dizer que Cosme e Damião que são devotos de mim, né? Não sou eu que sou devotos dele. Porque, enfim, eles já intercederam por mim, né? em algumas vezes. Então eu gosto muito da Doce, enfim, me conecta muito com a minha infância, com a minha mãe, com a minha avó, com meu bairro, com tudo, né? Com as crianças. É uma devoção que eu gosto muito, é um ritual que eu gosto muito, mas até, não só espiritual, né? Mas também uma coisa bastante concreta mesmo, de reatar com o meu passado, com o meu eu criança e tudo mais. Aqui no Rio é algo muito comum, né? Da Doce aí de Cosme e Damião. No sábado fui lá, né, e tal, e estranhei o valor da conta. Eu vi a conta e falei, ué, só? Aí a menina do caixa, pois abaixaram os preços dos doces, né? Então aconteceu algum movimento aí, eu brinquei com ela, né? Fiz assim, não quis deixar ela muito constrangida, mas também não quis perder a oportunidade. Eu falei, pois que bom, né? Fiz o L pra isso e desconversei, né? Não quis nem deixar ela, né? Pra de repente fica sem graça, né? Não falo. Falei, que bom, fiz o L pra isso e continuei. Eu falei, ou seja, os doces aí, galera que tá... que de repente quer começar a dar doce de Cosme e Damião, né? Principalmente aqui no Rio, repito, no subúrbio, ou que, enfim, tem o costume de dar e tá podendo dar, tem um dinheirinho sobrando também. Fica ligado aí, sei lá, não vou fazer propaganda da loja, porque, enfim, não é o caso, mas é uma loja famosa lá em Bom Sucesso, que eu sempre compro, ela é boa, barateira, e realmente caíram os preços aí dos doces. Eu espero que já seja um movimento aí do nosso Donald Trump colaborando com o Cosme e Damião das crianças. O café eu já percebi. Café, azeite teve, mas azeite não é o Trump, é dólar. E azeite já vem caindo, né? Mas o café já é sensível. Porque o azeite teve o boom lá no Mediterrâneo e já vem caindo. Fora o dólar, né? E agora tem o movimento duplo. O dólar caindo e o preço original caindo. Como os analistas da grande mídia falaram, né? O dólar tá caindo. Está nas manchetes. Eles sempre falaram isso, sempre acreditaram. Bem, Cezão, toca o caô da semana aí pra gente entrar no tema do programa. Caô. Na maior manifestação popular desde a eleição do Lula em 2022, vocês gostaram desse termo? Foi a maior, né? Vocês estão de acordo com isso? Tanto de direita quanto de esquerda, pois inclusive, acho. Pois é. O povo esteve nas ruas neste domingo, em dezenas de capitais e cidades do país. A ação rápida foi em resposta à aprovação na Câmara dos Deputados da PEC da bandidagem, na última terça, e a tentativa de projetos de anistia para os golpistas de 8 de janeiro, que já estão classificando aí como projeto da dosimetria, né? Chamou bastante atenção a classe artística, né? Se fez presente aqui no Rio, a gente viu Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Marina Sena, enfim, uma doida, Carol Castro, Eduardo Moscovis. Teve MC em São Paulo. Daniela Mercury, Djonga, Wagner Moura em Salvador. Enfim, chamou bastante atenção
esse movimento. Gostei também de ver, a mídia ninja cobriu de perto, né? Falou dos globais, aí o Matheus Solano eu vi no Coteiro Central, em Copacabana. Tiveram alguns que ficaram no cercadinho VIP e outros que estavam no meio do povo. Em Belém, o Marco Nanini estava em Belém, né? Também falou no ato lá. Ele tem feito articulação bem importante aqui no Rio também com os artistas, o Marco. E uma coisa que eu gostei também de ver, né, que me emociona muito, né? Eu tenho estado muito sensível. Ontem eu chorei as 4 vezes no aniversário da minha mãe. E não bebeu direito, né? Bebi, tá, meia dúzia. Me emociona muito ter visto algumas cidades pequenas, assim. Eu vi algumas cidades capitais que não tem uma articulação de esquerda. Curitiba. Porto Velho. O pessoal tava lá em Porto Velho. Imagina os esquerdistas de Porto Velho. Pois tava lá. Vi em Paraty. Cidades, assim, pequenas, né? Que você sabe que não tem um movimento, não são cidades, muito menos cidade de esquerda, muito menos com cidades com grandes quadros e tal. Essas duas eu vi que eu lembro bem, né? Que eu fiquei na cabeça. Falei, pô, Paraty e Porto Velho teve mais uma, se eu não me engano. Que eu vi também, que eu falei, pequena ali, tipo, 30 pessoas, 40 pessoas, mas lá, tipo, vamos marcar presença. E que também ajuda a gente a pensar também, primeiro, descentralizar, né? Porque Avenida Paulista, Praia de Copacabana, você tem uma forma de atrair pessoas de um jeito, né? A fazer um movimento, mesmo que seja pequeno, em outros Qual era o lugares. grande artista que estava em Porto Velho? Pois pra reunir lá, né, e tal. Então, achei bem bacana. Essa informação que eu peguei foi da Carta Capital, 40 cidades. Acho que todas as capitais e várias outras cidades menores. Então... uma lista que eu tinha visto, no norte tinha só Manaus, Belém e Macapá. Nem tinha visto na lista de pré-divulgação em Porto Velho, mas parece que... Pois a mídia ninja postou lá. E é isso, a galera deu um jeito de um carro de som, 30 pessoas, 50 pessoas, não importa quanto, assim. Pra esse caso, não importa quanto. De toda forma, muito grandes as manifestações, proporcionalmente, né? A gente não tem, acho que não era a pretensão de ninguém reunir 1 milhão de pessoas nos lugares. Eu acho que isso aí vai ficar um pouco improvável depois de tudo que a gente está vivendo, e espero que nem seja o caso, né? Porque quando você bota 1 milhão, porque normalmente a coisa tá desandando, né? Tá fora de controle. A coisa tá fora de controle. Mas foi importante, né? Porque primeiro que foi uma resposta muito rápida que a gente deu, né? Que a esquerda deu, porque foi um movimento de esquerda, predominantemente, com movimentos de esquerda. 3 ou 4 dias de mobilização. Com partidos de esquerda. O rolo compressor, a gente estava falando aqui, né? Foi na terça-noite. Começou terça com a PEC da blindagem e bandidagem. Isso. Na madrugada já, porque 2 turnos, aquela coisa, né? O Gumoto usando o manual, o Arthur Lira, né? De passar os 2 turnos no mesmo dia, o que não é vetado, né? Pelo regimento, mas fere o espírito da lei, o princípio. A ideia é exatamente. Que a ideia é você dar tempo de discussão, porque claro. senão não faz sentido. Você vai ter que fazer 2 votações, uma depois da outra, é a mesma coisa que fazer uma. E os destaques votados na madrugada, né? Primeiro perderam o lance do voto secreto, depois ele botou pra votar de novo e ganharam por 2 ou 3 votos. E na quarta-feira, à noite, passou a urgência da lei da anistia, que agora já virou dosimetria. E não sei o que lá. E então se foi entre terça e quarta de madrugada, os atos começaram a ser convocados na quinta. Pois foi bastante rápido. Luara, queria te ouvir. Algo que a gente vem falando sobre a importância de colocar a gente na rua, mas ao mesmo tempo para mobilizar, né? Não adianta também botar, tirando esses casos que eu citei, de cidades menores e tal, vai botar meia dúzia também, nem faz um carinho na militância, nem assusta o outro lado, nem pauta a mim, então é para botar muita gente, a gente tem capacidade de botar muita gente, e as pautas são impopulares a ponto das pessoas irem pra rua, né? A anistia, por exemplo, as pessoas estão falando sem anistia há muito tempo. Então era algo que você... O Lula tomou posse sob gritos de sem anistia. Como é que você viu, Lu, essa resposta rápida que a gente deu, mostrando que o jogo está sendo jogado, né? Para quem tá aí, aproveitar que o nosso pessimista Morra não tá aqui. O jogo está sendo jogado, tipo, eles são muitos, são radicais e tal, mas a gente tá aqui também resistindo e lutando e impondo as nossas coisas, as nossas ideias. E como é que você acha que as instituições, né, principalmente os partidos que compõem o governo, o próprio governo federal, vão responder a isso também, né? Que é um movimento que, afinal de contas, também responde ao governo federal, que é um governo cujos partidos estavam ontem na manifestação. Como é que você vê isso? Eu quero fazer alguns destaques aí,
porque também me emocionei muito, então, assim, acho que vejo com uma sensação mesmo de aquecer o coração, como eu falo aqui, de, nós estamos no jogo mesmo. Queria destacar que eu acho que foi uma imagem muito emblemática e muito bonita, assim, de um estado que tem um histórico conservador muito ruim, né, de parlamentares muito ruins, que é Santa Catarina, governador, enfim, mas a militância debaixo de chuva ali, mesmo com, né, fechamento de ponte, mesmo com tentativa do governo local de sabotar mesmo, colocou a gente na rua, né? Santa Catarina colocou a gente na rua também. Essa descentralização que você citou, acho que é muito, muito legal, muito importante para uma sensação de pertencimento, que por mais que exista, né, era contra alguma coisa, como a gente vem, né, falando de uma reação, também tinham pautas propositivas, então as pessoas levaram também as pautas, né, pelo fim da escala 6x1, pela isenção, né, do imposto de renda para pessoas, né, que ganham até 5 mil, taxação das grandes fortunas, tinha proposta e tinha principalmente uma iniciativa progressista de esquerda, bandeiras vermelhas, bandeira de partido, parlamentar de esquerda que não se omitiu, falando nos carros de som, sendo ouvido, liderança, né, ou seja, quem tinha medo de 2013, que eu ainda não sei qual é esse fantasma, né, que assombra tanto a esquerda, o petismo, vou chamar assim porque para diferenciar uma militância petista de o que eu chamo de petismo aqui é aquela coisa da gente que senta na institucionalidade, sabe, gente? É isso que eu tô chamando de um engessamento da estrutura partidária. Ou seja, não entende para que serve um partido de massas como e nasceu para ser o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, eu acho que isso tudo resulta num grande movimento que é inédito, né? Não sei se eu estou enganada, mas acho que não, que é do Lula mesmo se colocar, estou ao lado do povo brasileiro. Lula se posiciona pela primeira vez no movimento recente. Se colocar já enquanto ocupando a presidência, né? Exatamente. E mesmo antes, né, ele tinha algum cuidado, eu vi, assim, para poder se movimentar ali com algumas, né, enquanto candidato, e antes também, logo que foi solto, eu não tinha visto uma coisa tão assim, tão junto da vontade popular. Porque foi isso, né? Quem diz que, quem ficou ali de fiscal de manifestação, só vai o pessoal por causa de show, mas tá indo lá pra Copacabana, mas fica ali nos centros, e nessa coisa toda. Então, assim, foi uma derrota também do derrotismo. A gente já falou da esquerda aí, já vou colocar isso aqui, pra mim foi uma derrota desse sentimento de não vai dar, não tá certo, não tá bom. E deu muito bom, né? Foi muito bonito. As pessoas gostaram de estar ali juntas, de retomar as ruas, que a gente já estava de saco cheio de ver gente com camisa verde e amarela, e agora a gente retomou esse símbolo. Então, assim, por mais que torcesse o nariz, eu me lembro que eu estava, né, nessa última posse do Lula, e foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu consegui cantar o hino nacional. E isso me emocionou muito na época. E agora, por mais que eu não tivesse esse apego todo, acho que nos últimos anos a gente desapegou um pouco dos símbolos nacionais, porque ficaram ali, a gente sabe que existe muito dessa coisa, desse movimento nacionalista, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas o tema da soberania fez com que a gente retomasse esse símbolo de uma forma muito, eu acho que muito acertada, sabe? Muito alinhada com aquilo que a gente até discutiu aqui na última vez com o Elias Jabbour, que tem feito uma defesa muito grande desse nacionalismo, que pense um projeto de país, sabe? Eu acho que se alinhou os chakras do Brasil, realinhou os chakras do Brasil, essas últimas manifestações, desde o 7 de setembro, mas com novidades, por exemplo, de um público que não foi no 7 de setembro, mas que agora se alinha ali sob a liderança das esquerdas nacionais. E isso também é uma novidade, eu acho que isso é importante destacar. Sobre isso, Lara, a gente tem que louvar quem teve a ideia de estender um bandeirão dos Estados Unidos no 7 de setembro. Não, sim, tem isso dentro de uma... Eu acho que... Porque gerou a foto da bandeira do Brasil estendida ontem no mastro. Mas então, acho que a pauta da soberania, ela ganha muito adesão, tração, a partir do momento que a gente é atacado diretamente, né? Até então... A soberania era o quê? Nós somos... temos que lutar pela independência. Os Estados Unidos... Era uma coisa difusa, Era né? uma coisa muito mais filosófica e até econômica também, mas política, né? A gente passou a ser administrativamente, né, institucionalmente atacados. As pessoas perceberam isso, né? O Trump abertamente começou a atacar e por motivo... Ele podia ter disfarçado.
Podia ter falado várias coisas. Não, tá atacando por quê? Pra salvar o Bolsonaro. Então, assim, ele expôs uma coisa... Não, o Eduardo Bolsonaro lá falando, fui eu. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa pauta... Eu ainda não visto camisa amarela. Eu comecei a ver um monte de foto ontem, um monte de gente de camisa amarela, morri de rir, mas eu acho que, assim... Vi bastante gente de camisa da seleção ontem. Eu vi nas fotos, eu não fui, não pude ir. Com adesivinho lá, marcando. E assim, eu acho que é uma disputa que quem quiser fazer, faça. Eu não vou fazer... Mas assim, eu super entendo quem faça. Por exemplo, eu gosto da camisa azul da seleção. Eu vou comprar pra Copa a verde. Eu uso as duas. Mas tudo bem. Manifestação ainda não. Não está na sua paleta, Caio Belonete? Não tá na minha paleta. Pois é, ainda tem isso. Não gosto da cor amarela. Então também tem isso, né? Óbvio. E de toda forma... O flamenguista gosta da camisa branca, mais que da vermelho e preta, né? Diferente. Tem isso. Mas assim, mas em que pese, enfim, meu gosto, e a gente entender, como a Luara falou, né, que nacionalismo, patriotismo é um negócio, né, que a gente não tem que se meter muito, a gente tá sendo atacado. O último refúgio dos canalhas, pois né? Pois é, o último e primeiro de alguns. A gente tá sendo atacado, né, cara? Então, assim, isso motivou pessoas que até então... Se a gente falasse que o Brasil era o quintal dos Estados Unidos, a gente com a plaquinha Yankees Go Home lá, né, 2006, tipo, foda-se. Essas pessoas falam, não, peraí, os caras estão punindo a gente tá aqui, pô, vai perder emprego, a gente tá com risco. É a diferença do patriotismo, né? É o patriotismo etéreo do bolsonarismo, que é a bandeira não será vermelha. Que é o Brasil acima de tudo, Brasil né? acima do... Que Brasil? Não, acima de quê? E assim, né? a gente, isso, expôs também o lance da bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel. A nossa pauta de soberania é uma pauta concreta. Exato. Soberania, Exato. né? Que é essa soberania? É você ter independência de agir, de você promover o seu processo político sem interferência estrangeira? É você ter independência de fazer atividade econômica sem ser sabotado por um império estrangeiro? Isso tá no dia a dia das pessoas. E expôs a pátria os patriotas de três pátrias, né? Porque os caras vão pra todos os movimentos patriotas da direita, da extrema-direita. Bandeira dos Estados Unidos e Israel. Israel. Bandeira dos Estados Unidos e Israel. Então, pô, caraca, patriota com três pátrias, né? Então, assim, nesse aspecto... E a do Brasil, geralmente, por último. E eu vi alguns analistas, eu cito aqui o Orlando, né? O Orlando Calheiros, o nosso colega aqui, principalmente, mas vi vários, né, dizendo, cara, agradecer ao Trump, porque o Trump deu ao governo e à esquerda, né, como um todo, uma pauta concreta para falar de algo que a gente fala há muito tempo, né, a ponto de, cara, reverter aí, pesquisa de opinião, reverter a ideia dos Estados Unidos das pessoas, né? E próprio Eu achei que eu nunca eu fiz uma pergunta aqui a alguém, acho que foi o Eli, não lembro quem eu fiz, eu falei, pô, acho que foi o Normando, falei, como é que faz? Porque as pessoas são com essa coisa dos Estados Unidos, até pessoas de esquerda, Estados Unidos, isso... Soft power americano, né? Muito grande, forte, com o Trump isso foi se perdendo. Você queria falar, Lu, sobre isso? Não, eu acho que foi isso, acho que reforçou de uma forma que eu não vejo como é que eles vão conseguir retomar, sabe? Eu não vejo isso no curto prazo, e curto prazo que eu tô chamando já de campanha, né? Porque acho que vi muita gente falando e concordo, campanha começou, de fato, sim, começou ontem. Eu acho que a galera não vai querer sair das ruas, agora ver, como a gente sempre fala aqui, né? Porque existe esse do simbólico, mas existe também da necessidade de mobilizar para não fazer, faz atos toda semana. Não pode banalizar. Para poder também não cansar e também ser estratégico. Né, quando é que vamos, para que vamos, né, para fazer os caras recuarem, e eu acho que isso também foi uma coisa que já teve outros atos, né, também em domingos, feriados e tal, mas eu acho que teve essa diferença também, né, porque os atos das esquerdas de 2013 aconteciam em dias de semana, e depois também teve isso, replicados em dias de semana, e os atos bolsonaristas geralmente aconteciam aos fins de semana, e em períodos, geralmente da tarde ali, né, galera? Ontem, acho que só em Vitória, né, no Espírito Santo, eu me lembro que foi à tarde, mas o restante, a maioria, começou cedo, né? No Rio foi à tarde. Então, no Rio foi à tarde também. No Rio foi à tarde também, mas já tinha um movimento desde cedo, né, da organização ali e tudo, mas tem a ver essa diferença que não sei se fez uma diferença final, porque, como eu disse, né, tivemos outros atos também, aos domingos e tudo, mas a verdade é que foi tudo acertado.
Deu tudo muito certo. Isso, acho que é o primeiro Isso ponto. é indiscutível. E o mérito... Não, é que a gente falou agradecer ao Trump por ter jogado a pauta, né, da soberania, dos símbolos nacionais no nosso colo. Essa semana também a própria PEC da blindagem e bandidagem jogou no colo da esquerda a defesa anticorrupção. Que era um negócio que até 20 anos a gente não consegue fazer. Pelo menos desde o mensalão, tem 20 anos, é de 2005. 20 anos. Tanto que eles sentiram muito, porque Sérgio Moro, essa turma, tava tudo. Porque o PT falando de corrupção é a mesma coisa que o ladrão defendendo a lei contra o roubo e não sei o que lá, E isso ativou, eu acho que isso ajudou a levar muita gente pra rua, gente que não sairia. Porque, é claro, os bolsonaristas de cérebro derretido, que são muita gente, até compram a narrativa lá do estamos nos protegendo da ditadura de toga. O Nicolas Ferreira fez videozinho, ainda durante a semana, né? Falando, quem acredita que tem uma ditadura do STF vai comprar a PEC se defendendo e que se alguém cometer crimes, nós vamos punir, né? Quando o histórico mostra o contrário, né? Mas tem uma parcela, nem meio lá nem cá, que até votou no Lula em boa parte em 2022, mas que tem criticado o governo, tanto vídeo os números de popularidade, né, do Lula nos últimos 2 anos e tal, que inequivocamente são contra a pauta da PEC e se mobilizaram, ainda mais pela forma que foi feita, né, a aprovação, porque tipo, isso não estava na ordem do dia. Ninguém tava falando nisso. Não. Falava, tem... Mas não tava, e de repente, pauta, assim. Foi pra pauta e foi aprovado com 350 votos. Foi uma resposta à condenação do Bolsonaro. Exatamente. E então isso levantou uma galera que tava até achando o governo Lula ruim, até pensando nos Tarcísio da vida, e tava afastada da arena pública, afastada de... Um cansaço também, né, de mobilização num país... num país que tá à flor da pele há 12 anos, pelo menos, e de repente essa galera se acordou e falou, não, eu quero ir pra rua porque eu acho que é necessário. E tal, eu vi, dependendo do tipo de público que você vê, até se sobrepondo à pauta do sem anistia, da anistia pra golpista, né? Eu vi muita gente nesse perfil mais isentão, algo progressista, não sei o que lá, dando um peso maior pra PEC do que pro sem anistia. Porque a PEC, de fato, foi aprovada naqueles termos, né? A anistia a anistia, ela ganhou urgência, já tá no vaselina. O próprio PT já falou, não, vamos debater dosimetria, já tem notícia que o STF já falou, não podemos debater, ou seja... Nomeou um relator que já chegou falando, já falou, não vai ter a dosimetria geral. A tal da dosimetria, a PEC foi aprovada, a anistia pros peixinhos que devem passar aí, vai passar, isso aí tá acontecendo à margem da gente. Sim. Isso porque é o grande acordo com todo mundo. Todos eles sentaram. E outra coisa. Todos os engravatados sentaram e desnuda a posição do PL, que ninguém nunca se preocupou com Débora do Batom e com a velhinha de Tubarão. Porque o Sóstenes, que é o líder do PL, falou textualmente hoje. A anistia sem Bolsonaro não nos interessa. Então, foda-se a Débora do Batom, foda-se a velhinha de Tubarão. Exato. E além do mais, esse movimento da PEC da bandidagem, ela foi concreta nos termos assim. Chamou uma pauta, como o Dani falou, né, da corrupção. E eu acho que assim, eu vi uma análise da Flávia Oliveira que eu achei boa. Que ela fala basicamente, é verdade, né? Esse é um movimento de esquerda, progressista, chame como quiser, né? Anti-bolsonarista, mas que tem adesão, porque tanto a anistia quanto a PEC da bandidagem, elas são muito impopulares. A PEC mais. A PEC acho que é quase 80%, 70 e tantos por cento. A anistia é por margem menor, mas é uma inequívoca maioria, 54%, 55%. Pois é. Dependendo então, da pesquisa. São pautas impopulares. E os caras, a gente vem falando aqui, né? É quase uma estratégia de boxe, né? Eu fiz boxe durante um tempo, pretendo voltar. E no boxe, você dá 2 socos e recua. Dá 2 socos e se defende. Dá um soco e volta. E assim, eles recuam, avançam, recuam, avançam. E vão dobrando a aposta, que a gente sempre fala aqui também. Né? Essa PEC da bandidagem, os caras, mais uma vez, depois de recuar com algumas coisas, eles dobraram a aposta. Os caras perderam a linha. Porque, além do lance da corrupção, a coisa da nova política, do ódio político, acabou, né? Morreu, enterraram, né?
Se é que tinha, já essa legislatura de 22 já é diferente, né? A 18 se elege mais assim, a de 22 já é um pouco diferente mesmo. Mas ainda tinha, de não Mesmo que somos se elege iguais. já na aba do PL, Exato. que é um partido tradicional. Exato, mas ainda tinha, não somos iguais, viemos de fora, queremos fazer um novo Brasil, nova política e tal. Morreu. Se os caras estão falando, não, nós vamos nos defender aqui, esse é o recado que passa pra essa galera, meio que tipo, nem esquerda nem direita. Reforça o antibolsonarismo, porque acho que é importante a gente falar isso também. Voto do Lula é uma coisa, gente de esquerda é uma coisa, e antibolsonarismo é outra coisa. A grande força do Brasil hoje é o antibolsonarismo. Maior que o lulismo, maior que o bolsonarismo. Ao longo da semana passada saíram umas pesquisas que até mostraram o Lula na liderança em todos os cenários. Isso. Tanto o primeiro quanto o segundo turno e tal. Quest. Mas acho interessante as perguntas qualitativas, né? E aí tem de rejeição, a do Lula diminuir, essas coisas. Mas uma que me chamou a atenção é qual você tem mais medo de, né? Aí, tipo, a volta do Bolsonaro tem quase 60% Exato. de pessoas que o que mais temem é a volta do Bolsonaro. Exato. A reeleição do Lula é 40 alto, beirando 50 ali, e os dois 6%, 7%. Pois é. Então, assim, o antibolsonarismo hoje é a grande força. E ela tem como base, como mola, né? Como quem dá as cartas, como croupier que dá as cartas. A esquerda, na figura do Lula, no Partido dos Trabalhadores principalmente, nos outros partidos que compõem o governo, mas ela não abrange só isso. E tanto a anistia menos, como o Dani falou, mas principalmente a PEC da bandidagem, a galera vai comprar, ou seja, juntou todo mundo. Ontem a gente viu, é claro que era esquerda, era o movimento da esquerda, os partidos de esquerda, claro, óbvio, né? Tanto que a gente viu aí um prefeito que fala tanto de democracia, como o Eduardo Paes, por exemplo, não falou nada, não fez nada, fez nenhuma menção, poderia ter falado, né? Qualquer coisa lá, manifestação popular, que linda democracia, manifestação é isso. Um mês atrás teve dos bolsonaristas, hoje tem dos lulistas. Podia ter falado qualquer coisa, não falou. É óbvio que então vai ter gente que ainda é vaselina, não vai se meter nisso. Mas, de toda forma, a galera antibolsonarista menos engajada na esquerda comprou esse barulho, né? E o que ajuda também nas redes, né? Quem não pôde ir, né, por qualquer motivo, ou às vezes não tá muito acostumado a ir, Copacabana, muito sol, outro compromisso, reposta, né? Eu tava na festa da minha mãe ontem, tudo bem que na minha família, eu diria até que é talvez uma maioria, assim, de pessoas antibolsonaristas e tal. Mas vi muita gente perguntando, e aí, como é que tá, Caio? Você viu? Eu não tinha recebido nada ainda. Eu falei, não, peraí, eu vou olhar aqui, mas eu vou receber provavelmente. Mas a gente meio que não trocou muita figurinha ontem. Então eu fui olhando e tal, o pessoal perguntando, como é que tá? Tá cheio? Tá lotado? Já tô sabendo que em Salvador encheu, tô sabendo que em São Paulo encheu e tal. Então, assim, as pessoas não estavam lá, mas estava repercutindo de alguma forma. E, principalmente, para mostrar que, por último, nessa última análise, né? É assim como eu falei, falei no grupo, eu acho, não falei online, que não é a eleição, né, que está se avizinhando, que a gente já está entrando aí na campanha antecipada, ela não é sobre quem bota mais pessoas na rua, não é isso, a gente empata esse jogo também. Então, mesmo não sendo sobre quem bota mais gente na rua, a gente fica vendo lá os 40 mil que eles botam lá na Paulista, a gente chega e fala, não, tem 40 mil aqui também. Um grande argumento deles é que, como é que o Lula ganhou a eleição se não vejo ninguém na rua? Ninguém na rua. Exato, então, mais um argumento que a gente consegue. E um bonus track, que eu acho que é importante, dá aí, né, o devido crédito a um partido que é uma aliança estratégica que o governo, os partidos de esquerda têm, né, que é o PCL, né, o partido da Casa da Lavigne, porque, de fato, a mobilização da nossa amiga Paula Lavigne e toda essa classe artística foi fundamental. Não adianta a gente dizer que não foi. Agora, não é demérito. Eu acho que não é demérito. Se você tem o Chico Buarque pra botar, o Caetano pra botar pra jogo e o Gil, e eles estão afim, e o Wagner Moura, e vários outros. Se você tem 30 artistas, teve o nosso amigo Leone também em São Paulo, vários. Principalmente da velha guarda, mas dos novos também. Se a gente tem essa galera pra botar, essa galera tá afim de ir, a gente tem que dar é isso. Eles têm os pastores, né? Eles mobilizam o rebanho com os pastores, botam um monte de gente no ônibus da igreja e leva, né? O agro bota um monte de dinheiro pra levar um monte de gente também. Ontem, a hora que eu tava embora, tava chegando o pessoal do MTST. Pois é. 40 ônibus. Então, assim, cada um faz de um jeito que dá. A nossa classe artística, lamento muito, a gente
parou pra refletir, né? Poxa, os mesmos da década de 60 aqui e tal. A gente tem uma classe artística nova, a Marina Sena tava, os Garotinhos, que eu gosto muito também, tava. Salgadinho. Quê? Salgadinho tava também? Tava. A gente tem uma nova MPB, digamos assim, né? Tem uma nova galera pop da música Maria Gadu, brasileira, Maria Gadu, que tá também. É que eles não têm A mesma o projeção. tamanho, a projeção, tanto popular quanto, enfim, projeção artística do Chico Buarque, né? Chama muita atenção. Você vê Sabe que eu acho que o debate também é estético? Eu tava falando isso no Twitter ontem. Eu tô falando, né? Eu coloco estético aqui, mas uma coisa bem ampla. Desculpa te interromper, Caio, mas só pra poder pegar essa linha aí. Porque eu acho que isso é muito mais uma consequência, na verdade, é muito mais um sintoma, vou chamar assim. Porque o que se a gente pegar, né? Por que Chico, Caetano, Gil, eles têm tantas canções emblemáticas, né? Da geração que lutou contra a ditadura, só que depois isso que veio, sabe? Não era muito sobre os artistas, assim. A gente teve uma listinha muito mal feita, então, assim, a gente também não passou a nossa cultura limpo. Não é que as pessoas vão continuar produzindo música de qualidade, coisa de qualidade, pessoas engajadas. Trabalhar com cultura no Brasil já é um ato político só pelo ato, só pela coragem de se fazer política num país que sempre tratou tão mal, sabe, seus artistas, falando de gente que trabalha com cultura cotidianamente, todas as pessoas envolvidas na indústria criativa, na economia criativa, gente. É uma luta fazer isso aqui. A gente até hoje tem que responder sobre Lei Rouanet, que não é o dispositivo dos nossos sonhos, mas muitas vezes foi por muito tempo o único. Hoje a gente tem Aldir Blanc, hoje a gente tem Lei Paulo Gustavo, a gente tem cultura acontecendo nos interiores, mas isso nos foi tirado com a ditadura, e depois, com a anistia, a gente também não conseguiu retomar uma política cultural que nos permitisse ter novos... Não que a gente não tivesse gente com qualidade para poder fazer músicas como Chico Buarque, como Gil, mas também não tinha, eu acho que um movimento até estético para poder olhar para isso, sabe? Então, eu pelo menos comecei a pensar um pouco sobre isso, que ainda essa galera tenha protagonismo na luta política, eu acho que também tem a ver com isso, saca? Então não é uma coisa assim, nossa, o pessoal de hoje não sai. A gente sabe quem é comprometido. E quem é comprometido colocou a cara ontem, né? Da mesma forma, quem não colocou, a gente sabe por quê. Porque não tinha, em outros momentos, para poder pagar de isentão, não tinha o menor problema aí de tirar foto com o Sérgio Moro. É a mesma pessoa que está sendo cobrada agora de ser isentão e de não falar nada, mas na hora da direita eles falam. Então é de direita, gente, não tem que ficar, sabe, remoendo isso. Agora, pensar como é que a gente faz para que esse pessoal que hoje está colocando a cara não sofra nenhum tipo de retaliação e também que possa, aí para poder até tirar a questão só política, apesar de também ser política, garantir que essas pessoas consigam se desenvolver sua arte, né, sem retaliações e tudo, para chegar ao patamar de gente como Chico, Caetano, Gil, Bethânia, enfim, todos os grandes aí do nosso panteão cultural, também é parte da nossa luta política. Eu acho que a discussão vai muito mais por aí do que ficar nessa coisa de ficar fiscal de novo, né? Fiscal de manifestação, fiscal de rede social. Rede social quer dizer muita pouca coisa. Ainda que seja importante que as pessoas que não puderam estar, por exemplo, né, o pessoal do Baiana Cis tem que estar em turnê fora do país. Mas se colocou ali nas redes sociais, beleza, como uma plataforma que você vai conseguir ali se comunicar. Mas mais importante que isso é quem faz esse corre no dia a dia. Né? E quem é que está fazendo? Quem é que está aí nos coletivos, né, colocando a cara, criando né, cultura todo fim de semana, criando ali aquele rolê, se organizando, juntando gente, porque isso também é a política feita ali na carne, no dia a dia, com muita luta, porque não é fácil, galera. Quem conhece, né, eu não sou exatamente da cultura, mas gosto muito dos rolês, já fui mais, né, hoje estou muito mais caseira, mas tenho muitos amigos que trabalham diretamente com cultura, sei que a parada é muito pesada. Pois então, ver esse protagonismo, né, vindo da classe cultural, isso é muito bacana. E além do mais, assim, a gente tem que entender que qual o cenário que a gente está de conjuntura, inclusive, a gente está no ultracapitalismo, né? Se a Anitta, a Ludmilla, o João Gomes, sei lá, não sei quem mais tá fazendo, o Gustavo Lima, se fosse todo mundo de esquerda, a gente não precisava nem ter lado B, irmão. A gente tava bem pra caralho, porque esses caras iam fazer um processo maravilhoso, né? Falar as músicas ou fazer arte. Então, assim, a ideia é essa mesmo. A gente ocupa as brechas, gente. Né? Eu gostaria muito, né, que, a gente tivesse,
top 10, pega aí, abre top 10 aí do Spotify, os top 10, todo mundo de esquerda engajado. Pô, que maravilha seria. A gente não precisaria se preocupar com metade do que a gente se preocupa, porque essas pessoas iam ocupar espaços de influenciador, né? Os influenciadores, né? O dos tigrinhos aí. Se esses caras, ao invés de estarem falando de tigrinho, tivessem falando. Mas o sistema não é assim. A ideia é que esses caras. Não é feito pra isso. Não é feito pra isso. Eles são consequências. Falando, né? de rede social, a Luara falou mais cedo do post do Lula, né? Se posicionando claramente e tal. Eu fui olhar aqui agora, durante o dia tinha me chamado a atenção o número de curtidas e engajamento. Na hora que eu olhei, no meio da tarde, estava com 130 mil, mais ou menos. Tá com 188 mil curtidas, mais de 1 milhão de engajamentos. Até amanhã, quando esse programa sair, deve ter passado de 200 mil. E é claro, é curtida de rede social e tal, mas tá muito acima da média da própria direita, das grandes personalidades de direita. Eu fui olhar o do Jair. Ele não tá postando nada nos últimos 2 meses. Acho que ele tá com problema de conexão. Será? Na Caiu, casa né? dele. Deve ter caído. Brasília é muito seco, né? Daí choveu agora. Deve ter tido um tipo de problema. Não mas postou nada, Jair. ele não postou nada sobre o 7 de setembro. Mas da última manifestação, que ele teve os probleminhas depois que ele postou, ele tem picos de 50 mil, uma média de 20, 25 mil. E o menino Nicolas, do vídeo de fundo preto, ele tem essa mesma média de 25, 30 mil nos posts maiores. E essa última semana ele deu picos de 60 mil no auge da glória da aprovação da PEC de bandidagem e anistia, né, e a urgência da anistia. Então, 190 mil curtidas, embora a curtida de rede social não seja tão concreto, mas é bastante significativo no post do Lula, que tem sempre aquela, porque o Lula é idoso, o Lula não sabe mexer nas redes sociais e tal. Nem deve ser ele que faz a publicidade, mas tipo, o perfil é dele, tá em nome dele. Segue o lado B, inclusive. Não, e também colocar uma coisa na conta aí do Nicolas, viu, Daniel? Que boa parte do engajamento dele vem da própria esquerda, que eu nunca vi pessoal pra gostar de falar com esse sujeito. Sempre tem. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Mas é isso, é disputar também. E muito tem se falado, a gente ficou aqui um tempão, sei lá, tipo, blá 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 de comunicação do governo. De novo, toda semana eu vejo uma peça boa, que tá bombando, interessante. Fizeram uma aí agora do cara pulando na água, que maravilhosa, que eu, tem um programa... Que é tosquinho, né? Tava falando aqui de... Não, mas a ideia é essa. Eu sei. A ideia... E eu tenho um problema, eu tava falando aqui agora com a Gil e com o Rodrigo, né? Às vezes eu me pego no Instagram scrollando, né? Vendo vídeos até, sei lá, encher o saco, passar mal. E aí eu fui ver o vídeo, foi até no computador. Fui ver o vídeo, fiquei vendo o vídeo, curiosidades. Você sabia que se uma baleia pular... Eu fiquei vendo o vídeo, não tinha visto que era do governo. E do nada chegou uma informação, o número de pessoas que vão ficar, acho que é do imposto de renda. Se a baleia cair em cima, o cara vai subir não sei quantos milhões de metros, que é o número de pessoas que vão ficar isentos. Aí eu falei, caraca, genial. Tem tido muita peça assim. Então é isso também. Esse é um programa... A do Chaves pra falar do comércio com o México. Exato. Esse é um programa pra mostrar que, assim, o jogo está sendo jogado, né? As coisas não estão perdidas. É claro que a gente precisa sempre, né, dar o passo à frente. Às vezes o passo à frente não vem da maneira que a gente gostaria, mas o jogo está sendo jogado. Ontem nas ruas a gente viu, principalmente porque fomos atacados e contra-atacamos rápido, né? Como eu falei, a mobilização da classe artística foi fundamental. Fizeram um festival lá em Copacabana. O local foi um domingo de sol, né? Deve ter juntado a galera que tava de praia, passou lá, né? O fato de ser domingo, né? Que é também... a gente foi no local deles, né? Embora o Atos de Copacabana eles fazem outro posto, não? Ou é no 5 também? Acho que eles fazem mais pro lado do Copacabana Palace. Eu acho que é. Mas de toda forma, ter ido lá do domingo que eles vão, no lugar que eles vão, é importante também, porque é uma disputa também. O pessoal falou, por que não faz na Cinelândia e tal?
era uma possibilidade, né? Mas, enfim, fazer em locais centrais... Pô, ontem foi dia de praia, a galera foi, pô. A galera foi pra praia, a galera foi... Então, assim... Muita gente foi pra praia mais cedo e ficou pro ato. ato. Ou ao contrário... Aí é pro ato, então vou aproveitar a praia, então meio que junto, aí tem um show, tá passando, não importa. Se as pessoas, principalmente se não teve nenhuma sabotagem, né, não teve nenhum atentado, graças a Deus, porque a gente também tem que estar ligado nisso. Então foi tudo, acho que tudo aconteceu de uma maneira que a gente olhou e falou assim, o jogo está sendo jogado. Né? E eu acho que foi muito importante, as imagens foram muito, muito importantes pra gente ter essas imagens, pra gente começar a botar as cartas na mesa. Lu? Queria falar rapidamente sobre essa coisa da comunicação do governo, que a gente sempre comenta aqui, e aí citar duas peças que eu vi, uma de redes sociais, né, vou chamar de influenciador de esquerda, uma influenciadora, a Laura Sabino, que acho que todo mundo aqui da nossa audiência conhece, é uma propaganda do governo, e ela aparecendo, acho que é bom para os dois, né, a gente sabe da qualidade do trabalho que a Laura tem feito nas redes, Isso. É bom que ela também se torne mais conhecida para um outro público, então Estamos negociando com ela. Massa. Estamos negociando com a Laura. Queremos recebê-la aqui, né? Estamos negociando, as propostas estão na mesa. E a outra, propagandas de TV. Eu, né, vez ou outra, tenho visto ali rapidamente. Não assisto tanto TV, assim, até mais do que gostaria de assistir, mais pela questão mesmo de comunicação e tal, tem essa curiosidade, mas às vezes que eu passei, assim, tava, né, rodando comunicação do governo, parei para poder... Teve algumas que me chamaram a atenção, assim, que eu nem tava prestando atenção e me chamaram a atenção. Então, eu acho que é muito o timing, né, a rapidez com que o governo tem colocado respostas para os problemas que têm aparecido. Então, a coisa da soberania, vi algumas propagandas muito legais sobre isso, né? Somos brasileiros, estamos juntos, o governo está agindo para defender os interesses do Brasil. E aí, se não são peças com aquela qualidade, eu tô falando de opinião, né? Não tô falando que não tem qualidade, mas assim, uma música que às vezes não soa como uma obra-prima, sabe? Não tem que ser, os caras estão colocando. Mas acho que a ideia é essa, ali, né? Entendeu? A ideia é dar uma cara que dá uma proximidade, que o espectador sinta proximidade. Ao invés de aquela peça bonitinha, asséptica, né? É até bonito, eu tô falando só assim, que não é aquela coisa que é uma música, por exemplo, não é um jingle de campanha que fica chiclete, entendeu? Na cabeça. Não foi uma coisa. Você vê que foi um negócio pensado rápido pra colocar ali, não tem, sabe, uma coisa rebuscada e tal. Não tô falando que é ruim, tô falando assim, não é uma coisa. Né, que tem todo... Não foi pensado, não parou para pensar muito tempo. É fazer, colocar, rodar e colocar isso na rua. E a outra, uma peça sobre combate ao crime organizado. Vocês viram essa? Eu comentei lá no grupo. Não sei se o pessoal que está nos ouvindo já viu essa peça, eu achei muito boa. O que me chamou a atenção, foi essa que me chamou a atenção. Eu tava assim, distraída, tá passando na televisão, e governo federal contra o crime organizado vai chegar até quem tá no topo. Essa eu acho que foi uma coisa assim que eu falei, caramba, que... Eu vi essa também. E outra coisa, Lara, eu achei muito bom. Na questão dos timings, né? O APEC da blindagem, ela surge do nada e é votada como resposta à condenação do Bolsonaro, mas vale lembrar que 2 semanas antes da condenação do Bolsonaro, teve aquela operação da Polícia Federal na Faria Lima, que citou 200, 300 CNPJs e bancos e fintechs que operavam no mercado financeiro em São Paulo com gente... com doador de campanha de Tarcísio, de outros candidatos de direita, então, e presidentes de partidos citados, né? Tem presidente de partido aí enrolado com cooperação de Polícia Federal, e a PEC coloca entre os blindados, não apenas os parlamentares, como os presidentes de partido. Exatamente, eu acho que essa foi uma resposta muito rápida, eu ainda não tinha visto essa peça e vi, agora, né, já vi outra rodando mais vezes. Gostei bastante, inclusive... esteticamente, uma coisa meio, sabe? Não, a comunicação do governo, o seu senhor Sidônio, olha, realmente... botar os ministros pra falar. Parece que entende do riscado. Ele melhorou a comunicação do governo, Quem tava comentando essa operação da PF que foi junto com a Receita Federal, o Haddad. Pois a gente tá falando só de rede social, né? Tem outras... Aqui, eu tô até abri aqui agora pra lembrar, que eu lembro de ter visto aquela Giovana Fagundes, que é comediante, né? Stand-up, faz também. Verdade, também vi. Carol Sardak já participou aqui com a gente, mandou um vídeo num programa pra gente também, participou. Vários outros influenciadores têm feito, não só a Laura, né? Vários outros influenciadores. E é isso, assim... Isso era algo que já tinha sido cobrado. Havia essa articulação já com influenciadores, teve o famoso chá que a Janja chamou e tal, e até então não tinha nada muito... Concreto, no negócio tinha uma outra coisa. Agora o negócio está andando de uma forma muito diferente, e isso também é positivo, porque isso também, o quê?
de alguma forma interage com esse chamamento que a gente viu. Por mais que não tenha sido o governo, né? O governo fez chamamento para a rua, mas tudo isso é a mesma engrenagem, é o mesmo ecossistema, né? Aquela palavrinha que a gente aprendeu lá em 2020, né? Sei lá, nem lembro. Falta só o Lula e a Janja virem dar entrevista aqui pro lado B. Pode cantar louvor gospel, a gente deixa. Pois é, teve isso também. Lula e a Janja deram entrevista pro Papo de Crente, né? Imagina, um podcast Papo de Crente. Agora, Janja que comprou 2 pares de meia e um cinto pro Lula em Nova York, hein? Vai estourar essa daí ao longo da semana, hein? Gastou 130 Eu dólares. que gostaria de colocar mais anúncios. Se eu tivesse que ouvir um Papo de Crente, eu gostaria de começar a colocar anúncios pra não ouvir o Papo de Crente. Deus me perdoe. Minha mãe vai ouvir não, isso. mas deve assim, estar o que chamou atenção... Deus que me perdoe é uma expressão adequada. O que chamou atenção, eu não vi no YouTube, vou até ver aqui ao vivo. No Instagram, tinha 700 seguidores do Papo de Crente. A gente estranhou, pô, como é que um Instagram, o nosso tem 21 mil, a gente já acha pouco, né? Embora tenha muito mais que a audiência do podcast. Aí, pô, Lula lá, com Papo de Crente e tal... aí tá aqui, ó. O Papo de Crente é da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Postou aqui. Não sei se é o Papo de Crente. Tá aqui, Papo de Crente. O Wesley Oliveira teve. O Wesley também é um cara de esquerda. Não sei se é esse também. Pode ter vários Papos de Crente. Enfim, a gente achou estranho, porque, né? Mas vai saber qual é o tipo de articulação, né? É o governo piscando pros evangélicos. E a gente sabe que vai ter que piscar pros evangélicos de algumas coisas mesmo, né? Pelo menos pros evangélicos que querem que pisque. Mas não precisa elogiar o Malafaia, por exemplo. Não, isso não. Mas aí quem é amigo do Malafaia de longa data que elogie. E cantar louvor também não sei se precisa, mas tudo bem. Enfim, cada um age do jeito que dá. Teve isso também. Para um rescaldo aqui, galera, eu queria falar sobre 2 pontos aqui que, de certa forma, também conversam com o nosso programa de hoje, né? Um deles é que a PGR acabou de denunciar o Eduardo Bolsonaro, né? Por coação, nesse processo que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo de ameaçar o Brasil a partir do Trump, né? E o ditadorzinho lá do cheiro de cavalo também foi junto, né? Aliás, 2 semanas atrás, não sei se foi semana passada ou 2 semanas atrás, que eu falei aqui que, e as sanções, acho que foi semana passada, né, as próximas sanções dos Estados Unidos e tal, hoje saiu um pacotão aí de visto caçado, a Magnitsky pra esposa do Alexandre de Moraes, e visto caçado de ministro do TSE, que ex-ministro do TSE que condenou o Bolsonaro à inelegibilidade em 2023, e assessores do Alexandre de Moraes, o Jorge Messias, né, o AGU, e outras personalidades de segundo, terceiro escalão que participaram dos processos contra Bolsonaro, né? E aí tá corroborando aquilo que eu falei, não saiu nova sanção econômica. Vai sair sanção via Departamento de Estado, porque é caçar visto. Caçar visto, vai botar Magnitsky e que talvez também sem fazer o chamado enforcement, né, botamos a lei Magnitsky, tá correndo atrás dos bancos brasileiros pra ver se tá sendo cumprido, né? E isso até, como eu vi uma análise hoje, banaliza o instrumento, né? Daqui a pouco tá 50 pessoas na Lei Magnitsky, não vai ter dado nada pra ninguém, e aí, e aí? Lei Magnitsky, e aí? Não pode mais ter Visa, vai usar ela. Taxa maior, né? Realmente é um problema. E, segunda coisa, a sanção econômica acho que bateram no limite, porque eles foram com muita sede de opote no primeiro momento, né? E já começaram a recuar e não tem nova sanção econômica, porque cada sanção econômica que eles estão fazendo no Brasil, eles estão aumentando a própria inflação e prejudicando a própria cadeia produtiva dos Estados Unidos. Então acho difícil ter sanções para além de cassação de visto e eventualmente mais Magnitsky para outras pessoas. Dentro dessa denúncia foi também o Paulo Figueiredo, né, que é o neto do Cocô de Cavalo. Do João Batista Figueiredo, ditador, né? Que deu sorte de não ser um Romanov, né? Que se fosse um Romanov não teria nem Paulo Figueiredo. João Figueiredo, que em sua última entrevista como presidente da República, disse ao povo brasileiro, quer dizer, o repórter perguntou, presidente, alguma mensagem ao povo brasileiro? Nesse momento de saída, ele falou, me esqueçam. E foi plenamente atendido pelo povo brasileiro, né? Bonita essa história. Pois é. Enfim, e vamos ficar de olho, porque isso, Eduardo Bolsonaro recentemente não foi eleito, né? Foi anunciado, né, como novo líder da minoria, numa clara manobra pra segurar o salarinho dele. Que é tudo que... Gente, tudo que a extrema-direita faz no Brasil hoje. Essa extrema-direita é bolsonarista. Não é nem pra conseguir uma boquinha. É pra segurar as boquinhas dos Bolsonaros.
que a partir das boquinhas dos bolsonaros, eles terão as deles também, sobra lá neles. É tudo para segurar as boquinhas dos bolsonaros. A extrema-direita hoje, ela é isso. Algumas pessoas da extrema-direita, ou que eles chamam de direita, para mim tudo tá com eles a extrema-direita, mas enfim, alguns braços dessa extrema-direita já perceberam que, tem que sair desse Bolsonaro aí, alguns, né? Porque tudo pra eles é isso, né? E aí tiraram lá uma fascista qualquer que eu não lembro, a deputada que era líder da minoria, acho que era Carol de Tone, né? E colocaram o Eduardo Bolsonaro, que aí ele não pode ser caçado, né? E ele não pode ser perder os direitos lá de Na deputado. prática, renunciaram ao posto, né? Porque o que ele vai articular como líder Pois é. do interior E da acho que Flórida. vai até mostrar um pouco da falência do sistema, que provavelmente outros vão dar um jeito de botar um vice-líder. Vão mostrar que o cargo é irrelevante, inclusive. Exatamente. Então vamos ficar de olho nisso, que eu acho que é importante. Porque é isso, assim, meu sonho é que, um dos poucos sonhos que eu tenho, assim, né? Um deles seria legal o Eduardo Bolsonaro morrer, não sei quando vai morrer. Por mim, podia ser logo, inclusive, mas não sei quando. Sem nunca mais ver o pai, né? Pra mim seria ótimo, assim, poder morrer sem nunca mais ver o pai. Talvez seja até um favor que ele eu tô desejando pra ele. Eu acho que o pai vai morrer antes. Então. Tudo pode leva ser a crer. Pode ser também. Que- Pode ser também. Estados Unidos é perigoso, né? Estados Unidos os caras são bem doidos, vai saber. Não, falei do pai dele. Não, mas eu tô falando do Eduardo também. Então, seria legal, né? Então, tomara que o Eduardo Bolsonaro nunca pise no Brasil, e se for pra pisar no Brasil, seja preso. E outro ponto que eu acho que também a gente também tem falado aqui, desde a eleição do Lula, recorrentemente, e que a gente cresceu a nossa esperança agora, foi até a pauta principal daquele podcast do G1, o STF pediu para retomar as investigações sobre a pandemia, sobre os crimes cometidos na pandemia. Eu vi uma coluna do Aidan, no André Mota, nosso camarada aqui também, inclusive marido da Flávia Oliveira, citei o casal hoje. A coluna do Aidan no Colabora fala sobre isso, e a gente tem falado aqui, a gente fez recentemente um programa sobre o museu, né, da pandemia da Covid, o acervo que tem dos crimes, e a gente sempre falou sobre isso. Bolsonaro e todos, pelo menos aquele índex lá dos 60 cabeças que foram citados na CPI da Covid, precisam responder e ser penalizados e ser condenados pelos crimes vários que cometeram na pandemia. Agora é a hora, tem que crescer pra cima deles. Agora é a hora de combater o fascismo. Já deixou crescer muito, já tem aí a horda fascista solta, já não consegue mais prender 40% da população, calar 40% da população, não consegue, ou 30 e poucos, que seja, milhões de pessoas. Mas esses nomezinhos aí, esses peixes grandes estão aí. Esses caras cometeram muitos crimes. O golpe, a tentativa de golpe, foi apenas alguns desses crimes que eles cometeram. Na pandemia, eles cometeram muitos crimes. Eles foram criminosos de uma forma que poucas vezes o mundo deve ter visto. Porque a gente passou por uma pandemia, que o mundo, enfim, de alguma forma tentou ali, né, se solidarizar, as pessoas estavam tentando, sei lá, da maneira delas ali, tudo virtual e tal, e esses caras, principalmente na figura do Jair Bolsonaro, mas com vários outros ministros e assessores e apoiadores, cumpriram o papel de matar 700 mil brasileiros e brasileiras, né? Ajudaram a matar alguns deles, milhares deles, e outros não ajudaram a matar diretamente, mas pelo menos tripudiaram, né? Riram, né? Falaram que não era coveiro, né? Falaram... então são muitos crimes que essa galera... Ele foi internado essa semana com falta de ar, como sintoma, né? Engraçado. É tudo mentira, não acredito em absolutamente nada no Bolsonaro, e qualquer sofrimento que ele tenha é pouco, e eu duvido também. De toda forma, a gente espera que tenha desdobramento, eles precisam responder por isso. Precisam responder pela pandemia. Foi muito grave o que eles fizeram na pandemia. Mexeu com gente diretamente. Repito, assassinaram diretamente ou indiretamente milhares de brasileiros e brasileiras. Tripudiaram, riram, não compraram vacina, debocharam, desacreditaram da doença. Enfim, foi muito grave e que bom que o STF... É isso, assim, sobrou o STF pra gente fazer alguma pressão? Teve as ruas aí ontem, legal. Se é o STF que está pressionando institucionalmente, então que o STF tem esse papel de fazer esses caras responderem. Esses caras e essas mulheres, tiveram algumas também, né? Nise Yamaguchi, essas fascistas também, porque fascista não tem gênero. Fala, Lu. Eu acho que esses dois pontos que você citou, Caio, tanto a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, né, como traidores da pátria também,
quanto a reabertura, né, dos processos aí da CPI da Covid, marcam uma coisa que a gente tem falado, eu me lembro de falar algumas vezes aqui no lado B, que é encurralar esses caras. Isso. Né? Eles ficam muito soltinhos e atacam em várias frentes, deixa que eles respondam, sabe, por várias coisas também, deixa que eles batam cabeça, que eles tenham que se dividir, ainda mais agora, que a gente viu que a CPI do INSS foi todo mundo, né, que tinha um pouco de juízo e um pouco de noção do tabuleiro político nacional, sabia que a CPI do INSS era muito mais um tiro no pé para o bolsonarismo, né, e para os saudosos aí do Temer, que foi ressuscitado recentemente junto com o Aécio Neves, do que pro governo, né? É onde eles acharam que iam ter palco, talvez tentar fazer o que a CPI da Covid fez, né? Mas que não teve repercussão e agora estão achando muito mais coisas deles e acho que daqui a pouco eles estão mais com medo do que tudo. E aí fazer com que esses caras respondam em várias frentes também, fazer com que batam cabeça, como eu disse. A reabertura eu acho que é muito importante, a reabertura dos inquéritos aí, dos arquivos da CPI da Covid, porque a gente viu esse movimento muito quando o Bolsonaro foi condenado, né? As pessoas, mesmo as que não se identificavam exatamente como petistas, como lulistas, como governistas, até de esquerda mesmo, falaram, que alívio, ele não devia ter sido condenado só por isso, mas também pela pandemia. Ficou no imaginário popular, porque todo mundo conhece, perdeu um amigo, um ente querido, que não 700 mil pessoas, ainda que fosse uma só, né, sob o deboche do presidente da República, mas 700 mil pessoas é muita gente. Então todos nós sofremos os efeitos da pandemia e as consequências do inconsequente que foi quem deveria proteger o povo brasileiro naquele momento. E não só debochou, não só atuou, né, deliberadamente para que as coisas fossem piores do que já eram. Foi uma... quando a gente retoma, assim, eu tenho até uma dificuldade de ouvir novamente entrevistas do Bolsonaro, mas é importante que a gente não esqueça disso, né? Dele falando sobre economia, dele falando sobre gripezinha, dele defendendo o tratamento com cloroquina. Gente... Inclusive dizendo explicitamente que não tem comprovação científica, mas tem. Usando o povo brasileiro como cobaia, né? Então, o que nós vimos a partir dali foi também um genocídio, né? As pessoas ficaram, estão banalizando o termo. E o termo genocídio hoje está mais do que banalizado pelas ações de Israel em Gaza, que também quero, né? Acho que a gente tem que colocar aqui, houve reconhecimento da Palestina por alguns países, isso também é um movimento interessante, mas eu vou fazer esse parêntese agora só porque isso também é histórico. Mas não, sem banalizar o termo genocídio, o que chamar o Bolsonaro de genocídio não é banalização. Isso foi feito aqui, a gente tem que falar não só, né, do que a gente viu mais comumente, mas também contra populações originárias, contra quilombolas, que sofreram muito com a pandemia, e isso não pode ser esquecido. Então, se isso não pode ser chamado de genocídio, o que pode ser chamado de genocídio? Não, tecnicamente tem uma discussão grande, acadêmica e tal, mas resumidamente, né, não sou um especialista e tal, você qualifica o genocídio quando há intenção. A intenção de eliminar, né, um povo ou um contingente grande, humano grande. E as políticas do governo Bolsonaro foram deliberadas em deixar a pandemia correr, porque eles acreditavam e queriam que falavam, não pode ter as medidas de mitigação, porque vai ferrar a economia, isso vai ferrar a popularidade do nosso governo, o lucro das empresas, nossos amigos. Então, tem que deixar a pandemia correr solta, vai morrer gente, mas, tipo, são os mais fracos, são os mais velhos, eles acreditavam, não tem problema. Eles acreditavam até a imunização de rebanho. Isso aí, isso. Eu ia falar com não, era coisa. De rebanho. Isso aí. Não, imunidade de rebanho. Isso aí. Imunidade de rebanho. Eles falavam nisso. Mas assim, eles acreditavam na imunidade de rebanho e que isso ia solucionar a pandemia, mas tipo, vai morrer 1 milhão, mas vai morrer 1 milhão. Tá, paciência. Né? E outra coisa que comprovo nessa ideia, né, de deliberadamente agir pra matar as pessoas, tem uma fala do Bolsonaro dizendo que tinha que ter matado 30 mil na ditadura, né? Então, quando ele teve a chave do negócio, né, vai saber se ele não queria ter matado 30 mil também, ou 300 mil, né? É interessante resgatar os debates do início da pandemia, porque as pessoas falavam, não, porque se não tiver lockdown, não sei o que lá, vai morrer 1,5 milhão de pessoas. Aí falaram, não, são projeções catastróficas, né? 1,5 milhão de mortes. Gente, teve as ações dos estados, prefeituras, judiciário impôs, né? A gente teve, apesar do governo federal, a gente teve várias ações e tal.
E morreram 700 mil notificadas. Notificadas por um consórcio que não Isso. era o governo federal. Porque o governo federal parou Porque de houve apagão juntar de os dados. dados e isso também é violência. Era um Também consórcio da contribuiu pra imprensa que a gente juntando os fale. dados das 27 secretarias estaduais de saúde. As secretarias estaduais que emitiam, isso aí. A gente ficou perdido, a gente ficou sem direção. Isso é muito grave. No momento... E sabe o que eu fico pensando? Porque a gente estava falando da pandemia, de uma doença que tinha... eram cuidados relativamente simples e baratos até, se a gente for pensar em termos de estrutura, não era uma coisa assim de outro mundo, você falar em máscaras, em oxigênio, em, né, criar leitos. E aí nós temos diversos contratos, né? A CPI mostrou contratos fantasmas, contratos de coisas que a gente nunca nem viu, hospitais de campanha que, né, também não houve uma movimentação para se criar, de fato, leitos ali, para que a gente, né, tivesse um enfrentamento, enfim, com mais estrutura e tudo mais, como outros países fizeram. E esse apagão, eu acho que foi de uma violência que, assim, deixou todo mundo perdido. Essa sensação, eu me lembro de sentir isso durante a pandemia inteira, uma ansiedade de, assim, a gente não sabia para onde ir, o que fazer direito, porque ficava desse desencontro. E aí nos voltamos para a ciência, nos voltamos para o SUS, que foi o que realmente salvou. Isso não pode ser apagado, porque a gente está falando, como eu disse, de uma doença que era fácil de cuidar, vamos dizer assim. Os cuidados eram muito, quando a gente foi tomando, né, consciência daquilo ali, os primeiros cuidados ali, muito simples, e nem esses foram tomados. E se a gente tiver que enfrentar alguma coisa muito mais complexa? A gente não pode perder, né, deixar de aprender, na verdade, com o que aconteceu, para que a gente possa se preparar melhor em caso, né, de uma nova pandemia, Deus me livre, mas pode acontecer, e para que a gente esteja mais bem guiado, mais bem liderado, né, sem fascistas no poder, porque onde teve fascismo, a gente viu no que deu, né? A gente viu pessoas sendo usadas realmente, né? Colocaram a vida das pessoas em risco, e é muito difícil, assim, porque esse luto coletivo, a sensação é de que nunca vai passar, né? E eu acho que a gente só consegue curar isso com muita história, com memória, a gente já falou de memorial da Covid, mas também com o desdobramento dessa CPI, que nos trouxe tantos dados, tantas denúncias absurdas, inclusive contra a estrutura de planos de saúde, né? Essas pessoas nunca vão ser responsabilizadas, porque continuam atuando, né? A gente não está numa pandemia, mas os planos continuam fazendo coisas absurdas com as pessoas. A saúde, o plano ainda que acusado a gente de matar velhinho em São Paulo está construindo um mega hospital aqui no Rio, aqui pertinho. E isso isso é relativizado, né? Isso é esquecido, fala, não, já passou. Realmente, parece que foi há tanto tempo, né? Mas para quem perdeu alguém para o Covid, para quem sofreu e sofre as consequências, né, do que foi uma pandemia, né, em termos de adoecimento mental também, ainda é muito recente, é muito pouco tempo. E ainda que se passem 10, 20, 30, 50, um século, a gente não pode esquecer das lições, né? Eu espero que a gente tenha aprendido com alguma coisa com esse sofrimento, né? Ninguém quer sofrer, mas que se a gente sofreu, que a gente pelo menos aprenda alguma coisa com isso. É isso. Gente, antes da gente encerrar, vou dar um recado aqui. Meu camarada Matheus Graciano foi apoiador do Lado B durante muito tempo. Foi Flamengo da gente. Flamengo da gente, um ouvinte, um grande cara. Ele tá com uma iniciativa bem legal, que é a Pracinha Digital. A Pracinha Digital, basicamente, é uma nuvem, né? Digamos assim, né? Esse termo que ficou, né? Um drive. E aí, o grande mote é que são dados hospedados no Brasil em serviço de código livre ou aberto, né? E isso, ele me chama atenção aqui, na ideia dele, né? É que a gente usa dados que não estão no Brasil, né? É interessante a gente notar isso, inclusive dados muitas vezes sigilosos, né? De empresa e tal, na Microsoft, na Google, tudo mais. Então ele está lançando, né? De código livre, né? Aberto, o pracinhadigital.net. Você vai lá no Pracinha Digital, né? .net, e você vai saber mais, né? Mas basicamente você pode... Ele está com um plano de crowdfunding, né? Com uma vaquinha lá no Benfeitoria, benfeitoria.com, /projeto /pracinha digital, onde você pode ajudar a colaborar nesse financiamento coletivo do Pracinha Digital, que ele vai iniciar esse projeto de Nextcloud, né? Da nuvem, e também um gerenciador de senhas. Então você pode apoiar e vai ter como recompensa já ter acesso, né, assim que estiver pronto, né, o Drive, né,
um drive brasileiro, um camarada que é comunista, né? Um cara que é sério, é um militante da internet livre, é um cara que saiu das redes sociais depois de tudo que foi comprovado, enfim, ele tá até, o Pracinha Digital até tá nas redes sociais, né? Mas para divulgar, ele mesmo é um cara que sempre orientou muito a gente na questão das redes sociais, da internet livre, então ele é um militante dessa área, ele atua na área há muito tempo. Para vocês saberem mais, eu recomendo que vocês acessem aí pracinhadigital.net para, enfim, de repente ajudar, se você não puder ajudar financeiramente, mas sabe quem pode ajudar de repente, ali na questão das ferramentas, né? Investir, né? A gente precisa eu quero crer que tenham pessoas que possam investir aí também num projeto como esse, né? Acreditam num projeto como esse a partir de uma internet livre, né? Porque é isso, assim, a gente tem as coisas na nuvem, né? E se o Google decide falar agora não é mais, essas coisas não são nossas, né? É importante a gente dizer, essas coisas não são, a gente está dividindo com eles, tá? A nuvem, vai lembrar, ela não é uma nuvem etérea. É uma nuvem, tem um servidor físico. Tem um computador grandão. Em algum lugar. Exatamente. Tem um monte de armário, cheio de disco rígido. E tem muito em algum lugar. Tem muita inteligência artificial, muito computador, mas tem alguém que liga, aperta lá um botão, né? Uma pessoa, pelo menos. Então, assim, a gente fica, né? Se adapta e tal, mas não é seguro, né? Ou pelo menos, enfim, não é a segurança que eles dizem. A gente acreditou durante muito tempo na nuvem infinita e que, é só jogar dado lá que vai ficar lá e tal. Só que, tipo, esse servidor que tá em algum lugar físico e tal, ele tem uma capacidade finita e a gente tem que ter uma infraestrutura de comunicação para acessar o dado que tá lá. Exato. Se isso está em Singapura, se isso está no Arkansas, se isso está na Eslovênia. E os últimos meses têm mostrado pra gente que se o Google, junto com o papai Trump, quiser mesmo desligar o Brasil, eles podem. Como podem desligar o Brasil, podem desligar a Argentina, podem desligar a França, qualquer lugar, porque a gente tá com tudo nosso, nessa nuvem, né? Exato. Então é algo estratégico. E tem um debate aí também, quem sabe a gente fala em breves, né, sobre a instalação de data center no Brasil, né? Um debate que o governo tá deles, né? Porque isso é intensivo em energia. Porque você precisa de energia para rodar o negócio, precisa de energia para refrigerar, porque você tem que ter temperatura controlada, e precisa de energia para sistema anti-incêndio. Porque o sistema anti-incêndio é um negócio que pode pegar fogo muito fácil, porque aquece muito, e é tudo inflamável. E você tem tecnologias bastante sofisticadas e que consomem muita energia de prevenção de incêndio. Mas não é o governo querendo fazer um brasileiro, né? Mas, enfim, isso aí, não vou falar mal do governo hoje, não. Então, acessem lá pracinhadigital.net e saibam mais. É uma iniciativa bastante interessante. Um abraço aí pro Matheus. Luara, boa noite e até semana que vem. Boa noite, Caio, Daniel. Boa noite a todo mundo que ficou com a gente até agora. Você falou de Pracinha Digital, eu lembrei do nosso ouvinte aqui, Mauro César, que me fez um convite para o podcast que ele também produz. Mauro César é um arquiteto urbanista, ele é de Bangu, mas hoje mora em BH, né? Se não estou errada, mas já ouvi as pracinhas, ele me fez um convite para poder participar. As pracinhas tratam justamente dessa ocupação do espaço urbano, né? Chama as pracinhas porque ele começa falando ali. E é um tema que eu gosto bastante, então estou indicando aqui porque já ouvi, é bacana, é legal, tanto a iniciativa quanto o tema, que é algo que a gente também fala muito aqui, né, de ocupação do espaço urbano, a gente fala de mobilidade urbana, enfim, gosto bastante, eu estou respondendo publicamente também, viu, Mauro César? Vai rolar, eu só estou me organizando porque eu estou já há um tempinho aqui fora de casa, né? Eu estou em Salvador esses últimos dias, inclusive nem estou em Salvador e nem pude participar do ato por algumas questões pessoais, familiares. Mas com essa coisa, né, a gente aqui tentando gravar o lado B, eu tive alguns problemas técnicos recentemente, a gente vai corrigindo, e tem isso, por isso que eu ainda não consegui participar com o Mauro César, mas quando rolar, espero que role, e que o convite ainda esteja de pé, e aí eu vou avisar aqui, mas me lembrei de falar sobre as pracinhas. A outra coisa que eu citei, né, durante essa minha última fala da CPI da Covid, da reabertura aí dos inquéritos da CPI da Covid, sobre o reconhecimento da Palestina, né? Alguns países fizeram esse movimento de ontem para hoje, né? O Brasil também se colocou, né, como parte lá do processo da África do Sul contra Israel. São movimentos importantes, mas também chamar a atenção que
Tem muito tempo que o povo palestino está sofrendo. E só agora esse reconhecimento vem. Não vamos esquecer de quem por muito tempo também continuou calado. É importante sim que esse movimento aconteça agora, mas é importante também não esquecer que esse silêncio custou a vida de muitas pessoas, de muitas crianças, muitas mulheres, muitos idosos, muitos palestinos. E eu falo de não esquecer porque, sim, a nossa bandeira é o Brasil, nossa bandeira foi, né, verde e amarela, mas nós vimos muitas bandeiras palestinas nos atos de ontem, porque é sim o reconhecimento de que essa luta é internacional. Não só a luta pela construção, né, de paz, mas não a paz abstrata, né, mas a paz de quem está preparado para continuar resistindo. E o povo palestino resiste também com a solidariedade daqueles que lutam no Brasil. Por último, para poder mesmo encerrar a minha participação de hoje, lembrando que hoje, dia 22 de setembro, quando nós estamos gravando, o programa vai ao ar no dia 23, né, agora, mas 22 de setembro, aniversário do meu grande amor, Daniel, um beijo para você, meu amor, registrado aqui. Então, às vezes a gente não faz post publicamente nas redes sociais, mas tá aqui, no lado B do Rio, para todo mundo, pra gente espalhar amor. Então, um grande beijo, feliz aniversário. É isso, então um abraço aí de aniversário pro Daniel. E Daniel, boa noite. Boa noite. Lembrando que o Brasil reconhece a Palestina como Estado desde 2010, quando tinha um certo senhor aí na presidência também. E vamos ver o que a semana vai nos reservar pra gente debater aqui no dia 29 e até lá. É isso, a gente encerra por aqui. Semana que vem, já sabe, terça-feira, a gente volta para continuar debatendo o Brasil e o mundo da maneira que você conhece, de forma independente, contra-hegemônica, com o coração cheio e a consciência tranquila. Forte amplexo e até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.